Olá pessoal, estamos aqui de volta, né? Vamos trabalhar mais um pouco sobre a contabilidade na nossa disciplina de contabilidade geral. Espero que vocês estejam gostando dela. Vimos na aula passada sobre patrimônio, contas patrimoniais, vamos ver agora as contas de resultado. Professor, vai ter outras contas? Não, são só essas duas, patrimoniais e de resultado. Nessa aula, como eu disse, vamos ver a contas de resultado. O que seria isso? Receitas. Vamos falar um pouquinho sobre as despesas e diferenciar um pouquinho sobre gastos e investimento. Final, exercício de fixação. Contas de resultado. O que seriam as contas de resultado? São denominadas de receita, custos e despesas. Elas têm a função do quê, professor? Tem a função de evidenciar os ganhos. Ganhos está associado à receita. Os custos que as empresas teve para a geração dessa receita. E não representam em nenhum elemento patrimonial de bem, direito ou obrigações. Ela não tem nada a ver com aquele universo que a gente viu na aula passada, dos bens, direitos e obrigações. Bens e direitos ativos, obrigações ou passivo. São utilizadas somente para relatório básico, que é chamado de demonstração de resultado. Só vem realmente apurar o resultado, ou seja, aquela receita que a empresa gerou teve um custo correspondente e para o esforço que a empresa fez para criar aquela receita, além do custo, ela também teve uma despesa correspondente. Ao final, deu-se um resultado: lucro, aumenta o patrimônio, ou prejuízo, diminui o patrimônio. Vamos ver sobre isso. Lembra que eu falei a respeito também das contas patrimoniais que tem uma característica permanente? As contas de resultado têm a característica transitória. Transitória, professor, o que é isso? Sim, elas ficam somente evidenciadas por um período. Depois que a empresa decide realmente efetivar a apuração de resultado, pode ser essa apuração de resultado mensal, trimestral, semestral, ou na prática realmente que é o mínimo exigido, que seria anual, conforme o exercício financeiro, que corresponde ao exercício financeiro, corresponde ao calendário realmente, de janeiro a dezembro. Então a empresa chega no final do ano, apura seu resultado. Então essas contas de resultado, elas são zeradas e apurado o resultado daquele período, lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo é transportado daí para o patrimônio, para as contas patrimoniais, vai lá para o PL. Por isso que eu digo que o resultado ele vai diminuir ou aumentar o meu PL, o meu patrimônio líquido. Conceituando essa questão de receita, o que seria receita? Receita também pode ser vista como faturamento. A empresa fala muito na questão de faturamento. Esse mês minha empresa faturou mais, faturou menos, ou seja, ela teve uma receita maior ou uma receita menor. Mas professor, como que é isso? A gente pode trabalhar dentro da questão do seu salário. Vamos pegar como exemplo. O que seria seu salário? Seria sua renda. Você pode dizer para mim assim, professor, certo, eu ganho hoje R$ 1.500 por mês. Você ganha efetivamente R$ 1.500? É que o meu patrão deposita ou me entrega todo mês, no final do mês, o cheque. Não, peraí. Você não ganha R$ 1.500. Essa não é a sua receita. A sua receita é algo maior, de repente é R$ 2.000. Você está já tirando os descontos que o seu patrão faz ali, descontos previdenciários, algum adiantamento que você pegou ou algo a mais. Vamos dizer que seu salário não seja então R$ 1.500, seja R$ 2.000. Aí tirando os descontos você recebe R$ 1.500. Então qual que seria a sua renda correta a falar? Seria R$ 2.000. Sua renda é R$ 2.000. Entendeu? Não é efetivamente aquilo que você recebeu. Aquilo ali é o valor líquido. A gente vai fazer uma outra comparação dentro do demonstrativo de resultado. O que seria esse valor líquido? O que é receita? Receita é a entrada de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, originários normalmente da venda de mercadoria ou da prestação de um serviço ou a fabricação de um produto. Uma receita pode também ter origem em juros bancários ou de títulos de receitas financeiras. A empresa tem lá uma aplicação de um recurso que ela tem disponível que ela não precisa utilizar, está lá no banco, na poupança, numa aplicação financeira específica, ela está rendendo, está havendo ganho para a empresa aquele dinheiro lá. Então também se registra como uma receita, é um ganho perante a empresa. A obtenção de uma receita provoca um aumento do patrimônio líquido, falando sobre isso no slide anterior. O que é uma despesa e um custo? Pessoal, às vezes a pessoa confunde muito ou acha que são sinônimos, custo e despesa.
Custo é aquilo que realmente que você precisou para desenvolver, para gerar aquela receita. Como assim, professor? Vamos pegar assim um exemplo mais cotidiano. De repente a sua mãe ou uma conhecida sua, uma amiga sua, vende um produto, Avon, Natura, qualquer um desses. Ela comprou aquele produto para revender, não comprou? Beleza. O valor que ela disponibilizou para comprar aquele produto para revender, eu posso dizer que é o custo da mercadoria dela. Ela pode ter adquirido, vamos numerar isso para a gente ter uma visão melhor. Ela adquiriu aquele produto por 8, certo? Então ela comprou lá aquele produto para revender por 8 e depois ela vai revender para um produto, o mesmo produto por um outro valor. De repente vamos colocar aí 16, o dobro, 50%. Então 16 ela vai revender. Qual que é o custo da mercadoria? O custo é o valor que ela comprou. Ela adquiriu por quanto? Por 8. A receita dela de venda seria 16. Despesa. Despesa, pessoal, é aquilo que aquele esforço que você faz para revender. Ainda no exemplo prático que a gente está dando na questão de compra de mercadoria, seja um revendedor aí Avon, Natura, e ele não comprou, não adquiriu aquele produto por 8, é o custo da mercadoria. Poxa, legal. E o que seria despesa, professor? Seria o esforço que aquela pessoa fez para revender aquele produto. Ué, como assim? Ué, ela de repente fez folhetos de divulgação, né? O fato dela se deslocar até o cliente, até a cliente para revender aquele produto, para demonstrar aquele produto, uma despesa, é um esforço perante a venda. Ah, estou entendendo. Mas ainda é muito parecido, professor. Custo e despesa, tá parecendo a mesma coisa. Pessoal, custo é aquilo que você realmente precisa desembolsar para revender, para gerar aquela receita. A despesa está associada mais com o seu esforço perante essa venda. Entendeu? Vou dar um exemplo bem prático mais à frente, talvez a gente possa clarear melhor essa ideia. Caso as receitas obtidas superem as despesas incorridas, o resultado do período contábil será positivo, será lucro. Então, quando eu tenho minha receita maior que meu custo e minha despesa, eu obterei um lucro, que aumenta o patrimônio líquido. Se ao contrário, as despesas forem maiores que as receitas, ocorrerá o quê? O prejuízo, diminuição do patrimônio. Lucro ou prejuízo de um exercício depende do confronto da receita com a despesa. E esse resultado líquido é apurado numa conta denominada de resultado. Essa conta é também conhecida como ARE, ARE, apuração do resultado do exercício. Como que é isso, professor? Tentei trazer aqui um exemplo. Vamos supor que a empresa tem despesas com salários, 16 mil, despesas com escritório, 7 mil, tá? E as despesas têm natureza devedora, está registrada do lado esquerdo. Receita, obteve uma receita no período de 45 mil, receita tem natureza credora, está registrado do meu lado direito aqui do T. Vou fazer a apuração de resultado do exercício, por isso que eu digo que as contas é transitória. Vou apurar agora o resultado desse período. Como? Vou zerar a conta de despesa de salário. Para zerar a conta de despesa de salário, ela tem natureza devedora, eu credito, saída do recurso, debito no ARE. Despesa com material de escritório, mesma coisa, credito e debito no ARE. A receita adquirida no período, está credora, eu faço o débito dela e credito no ARE. Logo eu vou fazer a soma dos débitos menos os créditos, eu vou ter uma apuração de um resultado. Nesse caso nosso aqui daria lucro. Como você pode ver, o débito é menor que o nosso crédito. Então houve um lucro. Porque a nossa receita está maior que a nossa despesa. Beleza? E como que é feita essa demonstração de resultado? Ela tem uma ordem, uma sequência, né? E eu trouxe aqui para vocês de uma forma bem sintética como que seria esse demonstrativo. Viria primeiro a receita, o faturamento, como a gente disse, menos as deduções. O que seriam as deduções, professor? Estaria lá as devoluções, impostos, desconto, trazendo para a sua realidade. Lembra que a gente falou da questão do seu salário? Lá de repente você ganha na verdade 2 mil, é seu faturamento, é sua renda. Suas deduções, seria lá o adiantamento que você pegou com o seu patrão, seria o seu INSS, sua parte de contribuição junto ao INSS, né?
Aí você teria sua receita líquida, você teria o valor recebido lá que você me falou, que era de 1.500, entendeu? Custo, aí veria o custo da empresa. A sua mãe, a sua amiga lá que vende produto Avon, Natura, ela não adquiriu, não teve um custo para adquirir aquele produto? Qual que foi aquele custo? Ela vai lançar aqui. Ela teve a receita, teve agora um custo referente àquele produto. Receita menos o custo, ela vai ter o quê? O seu lucro bruto. E depois ela teve o quê? As despesas, chamado esforço para vender. Qual foi o esforço dela para vender? O que ela desembolsou para poder fazer aquela venda? Logo a gente teremos o resultado, que é lucro ou prejuízo. Queria falar com vocês a respeito bem rapidinho de ingressos de recurso. O que seriam esses ingressos de recurso? A gente já vem falando um pouquinho. Teríamos o ingresso por resultado, que é a DRE, e os ingressos patrimoniais, que seria a questão de venda de ativos, empréstimos e adiantamento. Ingresso de resultado é aquela apuração lá da DRE. Vem pela ou receita financeira ou atividade principal da empresa. E outros ganhos, né? De repente a empresa tem um prédio alugado ou tem investimento em outras empresas, aí recebe dividendos por isso. E ingressos patrimoniais, um empréstimo que ela pega junto ao banco, certo? Um adiantamento, venda do ativo, resolve vender um ativo dela, entra dinheiro no caixa, baixa o seu ativo. Capital do sócio, ou ele vai lá pedir realmente dinheiro para o pai, digamos assim. Quem que é o pai da empresa? São os sócios, ou sócio, proprietário da empresa, ou o sócio, o conjunto de pessoas. Saída de recursos. Quando que ocorre saída de recursos? Temos as saídas de recursos patrimoniais e a saída de recursos do resultado. Como que é isso? Recursos patrimoniais. Você não tinha tomado um empréstimo, agora você vai pagar um empréstimo. Pagar dividendos aos seus sócios. Você teve um lucro naquele período, você tem que remunerar seu sócio, porque ele teve um capital investido na empresa. Realizar investimento em bens e direitos e mercadorias. Você adquiriu um bem, houve uma saída de recurso em espécie do seu banco ou do seu caixa, mas entrou um ativo lá para você, um imobilizado, um equipamento, né, um computador, um carro, dependente. Saída de recurso de resultado. Despesa, você não teve aquela despesa efetiva, poxa, eu me desloquei até a minha cliente para fazer aquela venda daquele produto, então eu tive que botar gasolina no meu carro e ir até lá, foi o meu esforço para poder vender o produto. Tem os impostos, que é a saída também que paga ao governo, né? Se você gerou uma receita, tem os impostos específicos sobre aquela receita que você gerou. E participações, outras participações na sua empresa, outras empresas também investindo na sua empresa que você tem que remunerar. Essas são as chamadas saídas de recursos. Vamos diferenciar agora um pouquinho a respeito de gastos. Temos dois tipos de situação em gastos. Temos a questão do gasto com desembolso e o gasto que não houve desembolso. Como assim, professor? Numa época que houve um crédito aí muito elevado no mercado, às vezes a pessoa ia até a concessionária e conseguia pegar um veículo sem desembolsar nada, financiar 100%, e às vezes pegava agora com a primeira prestação lá para o final do ano. Né? E o camarada chegava em casa todo contente para a esposa falando: vem, olha o carrinho joia que a gente adquiriu, 0 bala, não paguei nada por ele agora. Aí a esposa fala para ele, a esposa que é esperta, né, administradora, fala para ele: pô, você tá louco, marido? Lógico que não. Pega aí no porta-luva do carro, já está ali o carnê, né? Então você adquiriu um passivo, você tem o bem realmente, você adquiriu um passivo. Houve o desembolso efetivo na compra daquele veículo, você não desembolsou efetivamente, mas você vai desembolsar, ou então você fez um gasto. E temos em contrapartida o gasto com o desembolso imediato. Você vai adquirir o produto para revenda ou tem que pagar alguma despesa, você ali imediatamente desembolsa. O que eu quero destacar para vocês? Que o gasto pode ter natureza de investimento ou pode ter uma natureza de custo. Investimento: investir num equipamento para melhor operacionar a minha empresa. Com esse equipamento vou produzir muito mais em menos tempo. Então você fez um investimento, você gastou, mas você investiu na sua empresa. E temos a questão dos custos. O custo ele pode estar associado a uma perda ou despesas e encargos. Perda, lembra daquele exemplo que eu dei naquela primeira aula a respeito do carro? A empresa vai e compra o carro,
De repente vem um camarada e rouba. Poxa, tinha recém comprado e ele não fez o seguro, perdeu. Então a empresa perdeu aquele capital. Então foi um custo que gerou uma perda. Ou uma despesa. Cargos mesmo, aquele esforço que você fez, põe o combustível, foi lá vender a mercadoria, entendeu? Então foi realmente um encargo para você, mas necessário para poder vender a mercadoria. O que eu quero destacar com isso? Que no 1, esses tipos de fatos não aumentam nem diminuem o ativo. O que é? Investimento. Ele não aumenta e não diminui o ativo. Por quê? Você tirou ali o recurso financeiro que você tinha realmente disponível e comprou aquele equipamento para melhor operacionar a sua empresa. Foi um investimento seu. Então não é uma perda ou diminuição do ativo. Já os itens 2, que seriam a perda e a despesa, contribuem para a diminuição do ativo. Legal esse conceito, né, pessoal? Resultado. O que seria o resultado? Vamos agora, como eu disse para vocês, eu sempre vou procurar demonstrar essa parte teórica com um assunto mais prático, mais do dia a dia da gente. Então, para esse fim de resultado, eu trouxe aqui esse rapazinho que vende cookie, né? A sua mãe, muito dedicada, viu você precisando de um dinheiro, falou assim, não, meu filho, sou craque no cookies, vou fazer cookies para a gente vender. E aí o dinheiro será seu, você só me passa, né, o custo dessa produção e todo o dinheiro será seu. Aí o que acontece? Então esse é o nosso exemplo prático. Um menino vendeu 50 cookies, sua mãe ali querendo ajudar você, né, a empreender o negócio, a dar o primeiro pontapé, falou, não filho, vamos lá, você só me passa o custo. O menino vendeu 50 cookies, feitos pelo seu Joaquim, né, por R$4. Aqui o exemplo seria realmente do pai, né, produzindo os cookies. Joaquim por R$4. Cada cookie custou ao seu Joaquim o equivalente a R$1,50. Qual que foi o custo da produção do cookies? Isso aí é o que foi realmente desembolsado para produzir o cookies. Seria R$1,50. Então, cada cookie produzido custou R$1,50. O menino gastou durante o dia de trabalho R$6 com deslocamento, R$9 com refrigerante e R$20 com almoço. Qual foi o lucro desse menino? Então temos aqui a situação. Temos a receita, foi a venda de 50 cookies, no valor de R$4. Cada cookie custou ao seu Joaquim o equivalente a R$1,50. O menino gastou durante o dia de trabalho R$6. Esse é o esforço, hein, pessoal? Qual que é o esforço do menino da venda? Durante o dia de trabalho, R$6 com deslocamento, R$9 de refrigerante, o menino bebe refrigerante, e R$20 com almoço. Qual foi o lucro do menino? Apurando o resultado disso aí, temos, olha lá, nossa receita, nosso faturamento, R$50, 50 cookies a R$4. Total, 200. Qual foi o nosso custo lá mesmo que o exercício falou para a produção dos cookies? R$1,50. R$1,50 a 50 cookies vendidos, temos quanto? 75. Esse foi o nosso custo. Temos então um lucro bruto da venda chamado total de 125. Os 200 menos os 75. Aí o menino fica faceiro, né? Fala assim, poxa mãe, consegui aí, ó, 125, bacana, hein? Tô indo embora. A mãe fala assim, não menino, vem cá. E o dinheiro que eu te dei pra você? Que você foi, se deslocou, tal. Vamos rever aqui. Ônibus. Ele gastou R$6 de deslocamento. Refrigerante. O menino tava com sede, R$9. Almoço. Comeu num restaurante chique, né? R$20. Total das despesas durante o período para vender os produtos, 35. A menina, tá bom, mãe, desculpa, deixa eu devolver os 35. Então o menino ficou, na verdade, teve um ganho, teve um lucro de R$90. Essa é a ideia do resultado do exercício, certo? A empresa teve um faturamento de 200, um custo para produzir essa mercadoria de 75, né? Aí chamamos na contabilidade desse resultado um menos o outro, lucro bruto de venda. E temos a despesa que aquela empresa teve para realmente fazer aquela venda, que é o esforço. Qual que foi o esforço? O menino se deslocou,
teve o refrigerante, o almoço, total das despesas 35. O lucro líquido efetivamente seria 90. Então, pessoal, de uma forma bem simplificada, quero demonstrar para vocês aqui como que se apura o resultado de uma empresa, tá? Aí temos aí o resultado final, né? O menino não tinha nada, digamos assim, vamos montar agora o balanço patrimonial. Antes dele sair para vender os cookies, ele tinha quanto de patrimônio? Tinha 0. A mãe deu os cookies para ele vender. No final do dia ele chegou com R$200. A mãe tirou a parte que cabia dos custos e das despesas, ficou com a mãe. O menino teve aí um patrimônio então já formado de R$90 no bolso. À vontade aí para comer de doce. Quando o patrimônio se altera? Então, pessoal, quando que o patrimônio se altera? Acho que a gente já veio falando sobre isso, né? O patrimônio não se altera quando? Exemplificando na questão família. Na família, renda igual ao consumo. Então, se aquilo que você ganha é aquilo que efetivamente você consome, beleza, 0, 0, morreu. Na empresa, receita igual a despesa. Não teve lucro nem prejuízo, zerou. O patrimônio líquido aumentará com o lucro, conforme a gente vem dizendo. Numa família, como que funciona? A renda maior que o consumo. Ou seja, a família tem uma renda legal, suas despesas de casa são despesas que ficam menor que sua renda, entendeu? Então, seu consumo é menor e logo ela consegue poupar, logo ela tem um lucro, então ela consegue fazer um capital, poupar. Na empresa, receita maior que despesa. O patrimônio líquido diminuirá com o prejuízo. Quando? Na família, a renda é menor que o consumo, ou seja, a família consegue consumir mais do que aquilo que ganha e fica no vermelho, né, pessoal? Cheque especial e coisa e tal. Na empresa não será diferente. Quando a receita, seus ganhos são menores que suas despesas são maiores, logo ela também terá prejuízo. Exercício de fixação. A empresa Viva Gás adquiriu na empresa Papelbras, LTDA, materiais de papelaria para uso no escritório, no valor de 430. Adquiriu também na empresa Embalex 2.070 de caixas para embalagem de produtos. Tratando-se de custos, a empresa Viva Gás contabilizará 1. Os valores de 430 e 2.070 como despesa e custo, respectivamente. Será essa? Será que o valor de 430 e 2.070 é como despesa e custo, respectivamente? Ou seja, 430 eu tenho como despesa, 2.070 eu tenho como custo? 2. O valor de 2.070 como custo somente? Apenas o valor de 2.070 como despesa? Ou o valor de 2.500, que seria a soma dos dois, 2.070 mais 430 como custo? E aí, dentro daquele conceito que a gente viu de custo de despesa, o que você me diria? Você me diria simples, professor. Seria a letra E, a 1 e a 2. Por quê? 430. Por que ele comprou o quê? Comprou materiais de papelaria. É despesa para o escritório, dia a dia. Aquele controle que a empresa necessita ter efetivamente. Então é despesa, é um esforço que a empresa precisa ter ali para rodar, para controlar. Já adquiriu da empresa Embalex 2.070, referente a quê? Caixas para embalagem do seu produto. Essas caixas para embalagem do seu produto e a gente pode entender como custo da mercadoria. É algo que ela precisa agregar, a empresa precisa embalar o seu produto para poder revender, não precisa? Então aquela caixa entra como custo efetivo. Então o 1 está correto, então a resposta seria a letra E. O valor de 430 seria como despesa e 2.070 seria o custo, respectivamente, da mercadoria. E o valor de 2.070, 2 confirma como custo. Legal? Pessoal, eu gostaria de relembrar vocês da aula 2 que a gente teve a respeito da equação patrimonial. Lembra? Bens e direitos igual a obrigação mais PL. Bens e direitos ativos, obrigações temos como passivo. Ativo menos passivo igual a PL. Vamos lá para o exercício. Só trabalhando mais uma questãozinha aqui em relação à equação do patrimônio. Que a gente precisa, que é chamada, agora a gente vai pegar a equação
patrimonial e chamar ela de equação do trabalho. Como é isso? Eu vou mesclar a equação patrimonial com as contas de resultado. Como que fica isso, professor? Fica assim, ó. Bens e direitos mais despesa é igual a obrigações mais PL mais receita. Pessoal, lembra no começo da aula eu falei para vocês que a despesa ela tem natureza devedora? O meu ativo também não tem natureza devedora? E eu não debito na entrada? Então, por isso que a despesa fica somada a bens e direitos. Ela tem a mesma natureza do ativo. Então, ativo mais despesa. São natureza devedoras, vou somar as duas. Vai ser igual ao quê? Aos meus créditos. Quem são meus créditos? Meu passivo. Eu tenho meu ativo, meu passivo. Em contrapartida, dentro da conta de resultado, eu vou ter também ali junto do meu passivo as receitas. As receitas têm natureza credora. Quando a empresa vende efetivamente, quando ela fatura, ela acredita sua receita na entrada. Entendeu? Então, um igual ao outro, zero. Para fazer esse exercício, a gente precisava daquela introdução a respeito daquilo ali. Relembrar a aula 2. No mês de julho, a firma Populars LTDA foi registrada e captou recursos totais de 7.540, sendo 7.000 dos sócios como capital registrado e 540 de terceiro, sendo 2/3 como empréstimos obtidos e 1/3 como receitas ganhas. Pô, professor, você falou que você não ia usar matemática, pessoal. Continha básica, né? Os referidos recursos foram todos aplicados no mesmo mês, sendo que 540 em mercadorias, 216 em poupança bancária e 288 na concessão de empréstimo, e o restante de despesas normais. Depois de realizado esses fatos de gestão, pode-se afirmar que a empresa ainda tem um patrimônio bruto e um patrimônio líquido, respectivamente, de... Vamos montar isso aqui? Como que eu poderia lá? Voltar no exercício. No mês de julho, vamos destrinchar, vamos fazer que nem um esquartejador, vamos por partes. No mês de julho, a firma Populars foi registrada e captou recursos totais de 7.540. Captou recursos, sendo 7.000 dos sócios. Então, eu tenho um valor no caixa, um valor no PL, e 540 de capital de terceiros. E o restante, referente a capital de terceiro, lá no meu passivo, como empréstimos obtidos e 1/3 como receitas ganhas. Então, parte desse valor de 7.540, parte é receita. Lá, 7.000 foi o capital dos sócios. 360, que representa o quê? Terceiros, não foi foi 2/3 de 540? Empréstimo de 360. Ganhou 540. Foi 1/3. Foi a receita dele, 180. Vamos ver como fica o lado do ativo? Temos, ele adquiriu mercadoria, 540. Poupança, 216. Empréstimos concedidos, a empresa concedeu, não foi a empresa que tomou. Então fica do lado do meu ativo, lado esquerdo. É um direito que a empresa tem para receber com terceiros. Total 1.044. Resultado. Vocês estão vendo, pessoal, esqueminha? Coloquei um tesão, tá? Referente ao patrimônio, as contas patrimoniais. E logo embaixo evidenciei um tesão referente ao resultado, onde aqui a receita do lado direito e aqui eu vou ter as minhas despesas do lado esquerdo, do mesmo lado do ativo. Essa é a nossa equação do trabalho representada de forma gráfica. As despesas, como que foi a despesa lá no exercício? 7.540 menos 1.044, temos as despesas de 6.496. Total das aplicações, 7.540, total das nossas origens, 7.540. Só você somar, né, pessoal? 7.360, 180 vai fechar as origens. Os 1.044, certo? Com a apuração da despesa, 7.540. Como que fica aqui?
fechando a nossa questão do nosso resultado. Lembra que essas contas aqui de resultado são contas transitórias? Eu tenho que zerar elas. O que aconteceu aqui? Minha despesa é maior ou minha receita é maior? Minha receita está menor, né? Eu estou com receita de quanto? 180. A minha despesa, 6.496. Minha despesa está bem maior e minha despesa está bem menor. Qual que será a apuração de resultado? O 6.496 menos 180, eu tenho um resultado, um prejuízo de 6.000. Lembra que eu disse? O prejuízo diminui quem? Diminui o PL. Aqui, pessoal, não foi para o PL. Ó. PL, que era o meu capital de 7.000 menos 6.316, ficou menor. Meu PL final não é mais 7.000, é 684. Tá vendo como que é a dinâmica? Agora a gente pode ver como que funciona a transição entre as contas patrimoniais e as contas de resultado. Contas de resultado são contas somente dessa equação aqui do resultado, despesa e receita. O patrimônio eu tenho aqui o ativo e o passivo, certo? A equação do trabalho funciona assim: somo as de natureza credora, somo o meu ativo com a minha despesa, natureza devedora, achei o valor total, zero minha conta de resultado, então essa parte aqui some a partir de agora e transfiro para o que diminuiu quem? Meu PL, que não é mais 7.684. Espero ter conseguido evidenciar para vocês essa dinâmica entre as contas patrimoniais. Fica aí a resolução do exercício agora utilizando aquela fórmula que a gente apresentou para vocês. Bens e direitos, mais as despesas, obrigações, mais PL, mais as receitas. Quanto que foi lá? Eu tinha de bens 1.044, mais 6.316 igual 7.540. Minhas obrigações 360, mais o meu PL 7.000, mais 180, 7.540. Ambos iguais. Então quer dizer que meu balanço está fechando. A gente fala no termo contábil, minhas contas estão fechando, estão iguais. Aí, pessoal, agora finalizando aquele nosso raciocínio dentro daquela equação, como que ficaria esse exercício que a gente trabalhou dentro da formação gráfica, né? Eu te mostrei lá as contas patrimoniais e as contas de resultado. Apurando aqui agora, receita menos despesa é igual ao lucro ou prejuízo. Receita, 180, menos o meu prejuízo, 6.494, igual, menos as minhas despesas, 6.496, é igual ao meu prejuízo, de 6.316. A representação gráfica do meu patrimônio após a apuração de resultado. Lembra que eu te falei que aquela conta de resultado sai? Evidenciando melhor agora aqui meu patrimônio, tirando aquelas observações, tudo que eu fiz, limpando agora, te mostrando como que seria o resultado do balanço patrimonial ao final. Teria aqui os meus bens, fechando em 1.044, o meu passivo, né? Meu capital de terceiros 360, o meu patrimônio líquido se reduziu, de 7.000 foi para 684. Logo eu tenho 1.044, meu balanço está aqui fechado, bonitinho, tá vendo? Meu ativo igual meu passivo e meu PL. As minhas origens iguais às minhas aplicações de recurso. Infelizmente aqui nesse caso nosso aqui houve uma redução do PL, houve um prejuízo, houve redução do PL. Pessoal, eu dou aqui por encerrado essa aula. A gente trouxe somente um exercício porque realmente não tem como a gente demonstrar na questão prática o resultado do exercício, como que ela funciona, se a gente fosse ficar só na teoria e ficar algo realmente vago.